Jeremias, capítulo do número 3, verso de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça, nos proporcionar o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos para te adorar, na beleza da tua santidade, para te render louvores, com o coração cheio de gratidão a Deus, a ti, pelo privilégio de saber que o Senhor é nosso Deus. Te louvamos pela tua palavra nessa noite lida e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao ouvirmos e ministrarmos a tua palavra, que o Senhor possa nos falar profundamente, ó Deus, trazendo exortação, consolo e edificação, e que todo pensamento contrário possa cair por terra, mas que a tua palavra prevaleça entre nós. Em nome santo do teu Filho Jesus, amém e amém. Amém? Quando nós abrimos as Escrituras, meus queridos, sobretudo aquelas que falam e se referem aos últimos dias, há alguns textos que mexem com o nosso coração pelo fato de serem um pouco perturbadores. Entre esses nós poderíamos citar Mateus capítulo de número 24, Mateus capítulo de número 25, onde fala dos princípios de dores, onde Jesus ele aponta como seriam os eventos antes da sua vinda. E no capítulo 24, todo o capítulo 24 do livro de Mateus, nós não vamos fazer a leitura de nenhum versículo, apenas estamos fazendo uma menção dele. Todo o capítulo do número 24, ele vai trazer algumas informações de alguns eventos que acontecerão nos últimos dias. Nós poderíamos destacar entre os textos que fazem menção de que haveria a multiplicação da iniquidade, de que o amor de muitos iria se esfriar, de que haveria guerras em vários lugares, terremotos em vários lugares, de que haveria pestes, enfermidades, que a medicina não teria controle sobre elas em várias partes, de que os homens iriam se entregar uns aos outros, e tudo isso está escrito no capítulo de número 24 do livro de Mateus. A Escritura também vai dizer que haveria guerras e rumores de guerras. Então ele vai falar de países que se estranham e que não partem finalmente para uma guerra armada ou para participar de um enfrentamento, e fala também de nações que estarão competindo entre si e haverá mortos. Fala também de pessoas que serão enganadas, uma multidão serão enganadas. Aponta para os últimos dias como o surgimento de muitos falsos profetas, e que esses falsos profetas iriam enganar a muitos. Fala também nos últimos dias, segundo as palavras de Jesus, que haveriam muitos que se diriam ser Cristo, que iriam se colocar como sendo eles mesmos o Cristo, o enviado, o ungido, o Messias. E todas essas informações estão escritas no capítulo de número 24. Jesus não foi o único que falou a respeito dos últimos dias, dos eventos antes da sua vinda e de tudo que ocorreria, que iria mexer com o mundo de uma maneira geral e que de uma maneira natural iria mexer também com a igreja. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, também ele faz menção de como estaria os últimos dias, não apenas os dias posterior à era dos apóstolos, quando ele vai dizer, por exemplo, no livro de Atos, e que depois da sua partida entrariam lobos vorazes e que eles não teriam pena do rebanho e que iria inclusive devorar as casas das viúvas, que iriam tratar de maneira desonesta os mais simples. Mas o apóstolo Paulo, também nas suas cartas, por exemplo, nós poderíamos citar as suas cartas ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo de número 4, Timóteo capítulo 1, verso de número 4, ele faz menção também de como estariam o mundo nos últimos dias, de como seria, o que é que nós poderíamos esperar dos últimos dias. E é assim que Paulo descreve, quando escreve ao seu filho Timóteo, no capítulo de número 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos haverão alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência e proíbem até mesmo o casamento. E ele segue falando uma série de atitudes que nos últimos dias iriam acontecer. Como se não bastasse, o apóstolo Paulo também, na sua segunda epístola a Timóteo, ele novamente faz menção de um tempo futuro e do que ocorreria nesse tempo.
no capítulo 4 da sua segunda epístola a Timóteo, ele vai nos dizer, no versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Pregues a palavra, inster, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E por que Paulo enfatiza a Timóteo de que ele deveria pregar a palavra, com intrepidez, em tempo e em fora de tempo, e não desfalecer? Aí ele segue no versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e terão como que coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então tudo isso faz menção dos últimos dias. Se formos para Apocalipse, haverão outros textos também que vão acrescentar, e outros textos citados por Pedro, citados por Judas, citados por Jesus, que apontam que os últimos dias serão dias extremamente difíceis. E nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos presenciando todos os dias, basta nós termos qualquer tipo de informação que chega até nós podemos presenciar, perceber de uma maneira bastante clara de que nós estamos nos últimos dias. Tudo ao nosso redor mostra que estamos nos últimos dias. As guerras espalhadas pela face da terra, a fome em muitas partes, o desequilíbrio da própria natureza em si demonstra que nós estamos nos últimos dias. A ausência de amor no coração dos filhos dos homens, filhos contra pais, pais contra os seus filhos, pestes em vários lugares, toda essa catástrofe moral que nós estamos vivendo, essa avalanche moral, essa desconstrução da família e dos valores tradicionais, mostra claramente que nós estamos nos últimos dias. É impossível. Nós estamos vivendo uma geração extremamente que tem abolido as verdades bíblicas completamente, tem lançado por terra a palavra de Deus, e Deus e a sua palavra têm sido tratados como algo sem valor. Em um mundo como esse, que foi prescrito dessa maneira pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, o que esperar de um tempo como esse? Qual a atitude nossa diante de um tempo tão desafiador, de um tempo em que há tanta tristeza, há tanto sofrimento, de um tempo onde nós nos viramos, há alguém sofrendo, há alguém padecendo, e acredito que esses relatos bíblicos e tantos outros que nós poderíamos citar, ele expressa bem talvez a minha e a sua realidade. Em alguma área da nossa vida talvez tenhamos sido afligidos, seja na saúde, seja na questão financeira, seja na questão familiar, na estrutura familiar. De alguma forma nós sofremos as consequências desses últimos dias que a Bíblia descreve dessa maneira tão triste, tão caótica, mas que também nos enche de esperança, pois o Senhor Jesus nos garantiu que apesar das aflições desse mundo, Ele sempre estaria conosco, que não haveria um tempo sequer que Ele nos deixaria sós, que Ele nos abandonasse, mas Ele garantiu a sua presença constante nas nossas vidas. O que fazer então nesse mundo tão difícil? O que fazer nesse mundo onde a religiosidade tem se confundido com tanta coisa, onde nós temos visto todas essas passagens e aquilo que nós temos visto constantemente através das notícias, dos noticiários, através dos meios de comunicação que informam a situação do mundo atual? O que falar e o que esperar do mundo onde a morte de um cristão é menos importante do que uma árvore que está sendo queimada? Esperar do mundo onde a inversão de valores tem sido tamanha, que começamos a nos perguntar onde estão os valores. De fato, estamos vivendo algo parecido como aquilo que é escrito pelo homem de Deus chamado Isaías. Chegaríamos a uma geração semelhante a dele, que os homens iriam chamar aquilo que é mal de bom e aquilo que é bom de mal. E é justamente uma geração como a que Isaías vivia, que nós estamos vivendo. Uma geração de lábios impuros e que tem um coração impuro, e que por essa razão a igreja que habita no meio desse povo tem que pedir constante misericórdia a Deus, tem que pedir misericórdia e o toque do Senhor todos os dias, a fim de purificar os nossos lábios e nos preparar para a importante tarefa de não decepcionar as multidões aí fora que esperam encontrar em você e em mim um referencial.
O texto que nós lemos, ele enche o nosso coração de alegria e paz, porque em Lamentações de Jeremias também abre o seu coração a Deus, e ele está enfrentando um tempo difícil, caótico, um tempo de lágrimas. E Jeremias não é à toa que é conhecido como homem, o profeta chorão, e não é à toa que ele escreveu o livro de Lamentações. Um profeta chorão escrevendo um livro de Lamentações, até rima e faz prosa, e de fato, ao lermos o seu conteúdo, nós vamos perceber de fato um profeta sofredor, que sofreu por servir a Deus, que sofreu amargamente por ver a desobediência do seu povo, e que chorava diante de Deus para que Deus pudesse salvar a nação, para que as pessoas pudessem se arrepender. E nesse livro de Lamentações é um lamento em que ele lamenta a situação de Jerusalém, que estava em ruínas, que estava sendo levada cativa para uma nação inimiga, que tinha perdido a sua identidade, que tinha perdido a sua terra, que tinha perdido a tranquilidade de viver em seu país, que não tinha mais a oportunidade de estar dentro do templo, que não tinha oportunidade de conviver mais com os seus, foram todos separados, os que não foram mortos pela espada. E agora Jeremias, no meio de todo o seu lamento, ele rasga na expressão que na tradução atualizada nos traz: quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. Se nós olharmos o versículo de número 19, ele vai descrever bem como estava o seu coração naquela ocasião, em que ele faz menção dessa expressão. Versículo 19 nos diz: lembro-me da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas então ele prossegue: quero trazer em memória o que pode me dar esperança. E se nós estamos passando por tempos desafiadores, se nós temos todos os dias a nossa fé tem sido combatida de uma forma ou de outra por inimigos visíveis, invisíveis e, pasmem, às vezes interno dentro do nosso próprio coração, nós precisamos dia após dia olhar o mundo ao nosso redor, olhar e reconhecer que a palavra de Deus está se cumprindo, de que ela é fiel, de que ela é justa, de que Deus foi tão bondoso e misericordioso que mostrou como seriam os últimos dias, e que mostrou como seria o cenário mundial antes da volta de Cristo. E não foi à toa que o Senhor Jesus vai nos dizer em uma das suas expressões acerca da sua vida: quando eu voltar, acharei fé na terra? Essa interrogação que eu espero seja respondida pela minha atitude e pela sua atitude, dizendo: sim, Senhor, sim, o Senhor vai encontrar fé na terra, porque eu vou guardar o meu coração para te servir. Sim, Senhor, o Senhor vai encontrar fé na terra, porque eu vou guardar o meu coração para me dedicar ao Senhor e para ser zeloso em cumprir a tua vontade na minha vida. Como então encontrar paz nesse mundo tão turbulento, nesse mundo de tanta violência, de tanta injustiça, e onde o pecado floresce como uma grama verde, como uma árvore daninha verde, crescendo pasto afora, a fim de matar e envenenar o gado, o pasto do Senhor, misturar-se com o pasto do Senhor? Onde encontrar a esperança necessária? Lamentações, o homem de Deus, Jeremias, ele traz a receita. Apesar de toda a aflição, de toda a dor que o mundo pode me impor, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não vou focar nos problemas, eu não vou focar na dificuldade, eu não vou pegar todo o meu fôlego e colocar naquilo que eu não posso resolver, eu não vou pegar ou aproveitar o meu tempo, a existência, o dom da vida e simplesmente lamentar, porque eu sou uma pessoa muito infeliz, porque algumas pessoas me fizeram sofrer, porque tudo isso que está acontecendo é apenas comigo. Diante dessa realidade, eu queria que os amados pudessem pensar, refletir conosco o que pode de fato nos trazer esperança. Ele enumera, já nós tivemos a oportunidade de outras ocasiões pensar um pouco a respeito dessa expressão. Esse homem de Deus então vai enumerar algumas das razões pelas quais ele podia, e nós também podemos, alimentar a esperança no nosso coração em tempos de crise. Se você está vivendo um tempo difícil, pense, eu tenho certeza que essa palavra será bênção na sua vida. Se você tem vivido um tempo de vale, onde aparentemente os obstáculos são maiores do que os seus,
do que você, talvez nos vales você tenha encontrado os seus Golias, talvez nos vales você se depare com as muralhas de Jericó, mas talvez você esteja vivendo um tempo bom, um tempo de bênção, talvez você esteja no monte, mas seja no monte ou seja no vale, tenho certeza que essa palavra há de encontrar os seus corações, e se não servirem, se não houver a praticidade delas no hoje, certamente haverá depois, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova a cada manhã nas nossas vidas, e aquilo que talvez não possa se encaixar com a nossa situação no dia de hoje, ela certamente fará sentido logo mais, porque a nossa vida está cheia de altos e baixos, e que bom é termos a certeza que nos altos e baixos da nossa vida podemos contar com Deus sempre presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Aquele homem de Deus, Jeremias, vai então enumerar algumas das razões pelas quais ele tinha para trazer em memória, para recordar aquilo que lhe dava esperança. Não focar nos problemas, não focar nas dificuldades, a não ser que seja para resolvê-los, mas não permitir que eles tirem a sua paz. E então ele vai falar a partir do versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E ainda tem mais no versículo de número 23: elas se renovam a cada manhã, bendito seja o nome do Senhor. Se pudéssemos enumerar, essa seria a primeira razão pela qual o homem de Deus chamado Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ponto. O que lhe traz esperança, Jeremias? Então ele prossegue: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Primeiro, porque ela é a razão de nós não sermos consumidos, ou seja, nós existimos por causa da misericórdia de Deus. Segundo, essa misericórdia não tem fim. Terceiro, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Bendito seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Às vezes nós nos focamos tanto nos problemas, no aqui e no agora, nas coisas que estão ao nosso redor, que nos esquecemos da misericórdia do Senhor. E por essa razão, ele traz pelo menos 3 expressões que falam a respeito da misericórdia de Deus, porque nós não podemos nos esquecer desse mundo de tanta injustiça, de tanto pecado, onde as pessoas e o mundo correm com pastos largos para a destruição. Nós não podemos nos esquecer que Deus é misericordioso, de que a misericórdia de Deus é algo expresso nas suas atitudes. A própria palavra de Deus nessa noite nas nossas mãos é uma demonstração clara da misericórdia de Deus na nossa vida. O simples fato de estarmos vivos, o fôlego de vida, é uma demonstração clara que Deus é misericordioso. O simples fato de você ter acordado hoje pela manhã, depois da noite tranquila na sua casa, é uma demonstração que a misericórdia do Senhor dura para sempre na sua vida. Deus é misericordioso. Às vezes nós imaginamos que Deus não tem misericórdia para conosco, porque Deus não realiza os meus pedidos, não realiza os meus pedidos, os meus sonhos, os meus projetos, e às vezes não realiza no meu tempo. Deus até cumpre, mas cumpre tardiamente no meu imaginário. Mas Deus não chega atrasado em momento algum. Deus sempre chega no momento certo. Deus sempre chega no momento oportuno na minha vida. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou imperfeito. Por essa razão tenho a impressão que Deus se atrasa, mas o relógio de Deus, ele é pontual. Na hora que é para acontecer, vai acontecer. Na hora que a resposta vir, ela vai vir. Se não chegou ainda, é porque ainda não chegou. Mas quando o ponteiro de Deus acertar, a resposta de Deus virá, porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós existirmos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, e porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amanhã de manhã, a misericórdia do Senhor vai ser renovada dia após dia. É algo contínuo nas nossas vidas. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Se nós existimos, temos o que se alimentar, temos uma casa para nos abrigar, é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida. A misericórdia e a graça, elas se misturam. A graça, aquilo que eu não mereço e que Deus faz, e a misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não faz, por amor da sua graça, por amor do seu nome e por amor de cada um de nós. A misericórdia de Deus levou ao Senhor vir e se colocar no nosso lugar. Nós merecíamos a morte, mas o Senhor veio e não nos deu a morte. Ele deu a graça bendita. A
Graça é dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos. Graça e misericórdia se misturam. E é essa mistura maravilhosa, essa unidade maravilhosa entre a graça e a misericórdia, que é a razão de nós existirmos, que é a razão de nós estarmos aqui. Mas ele prossegue. Lamentações, Jeremias não para falando a respeito da misericórdia de Deus. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus, só esse ponto é o suficiente para nós pararmos e consolar o nosso coração. Deus é misericordioso. Ele não adianta tentar duvidar e imaginar que Deus não é misericordioso, né? Que Deus é mau, né? Que Deus deseja de alguma maneira que eu sofra, né? Que Deus, Ele quer o seu objeto de amor, que somos nós, que soframos, né? Que padecemos, né? Então, Deus não é esse Deus masoquista que algumas pessoas possam imaginar. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça. E esses atributos naturais de Deus, justiça, amor, misericórdia, eles não têm fim, e é a essência do próprio Deus. Mas ele prossegue dizendo: grande é a tua fidelidade. Sim, ele coloca como não apenas a misericórdia, mas ele segue dizendo: a tua fidelidade é uma razão de eu me lembrar e de trazer esperança. E é fato. E de fato a misericórdia, a fidelidade de Deus é algo que mexe com o nosso coração. E que bom encontrarmos o texto sagrado quando nos diz assim: o Senhor permanece fiel mesmo quando nós agimos de maneira infiel. A razão que nós estamos vivos é realmente a sua misericórdia e a sua graça, né? Porque se recebêssemos, se Deus só nos abençoássemos por causa das nossas obras, dos nossos méritos, onde estaria a misericórdia e a bondade de Deus se eu fiz por onde? Mas o Evangelho nos ensina que mesmo quando nós fazemos tudo por onde, né, como se diz no popular, mesmo quando nós procuramos fazer, obedecer a Deus, ainda assim é muito pouco. É por essa razão que Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, vai nos dizer que todos nós somos eternos devedores de Deus. Não vai chegar um momento de eu estar pau a pau, né, com Deus e dizer: não, eu estou fazendo isso, Deus está fazendo isso, né? Então nós estamos quites, eu e Deus, né? O que Deus tem feito por mim, eu tenho feito por Deus, e nós estamos quites. Não há possibilidade de fazermos isso, ainda que venhamos fazer tudo, dedicar a nossa vida, ou mesmo atirar o nosso corpo às chamas, como sermos sacrificados. Ainda assim nós não teríamos demonstrado todo o pago, o preço, né, que foi pago na cruz do Calvário para nos salvar, e o débito da nossa própria vida, né? Quem tem como pagar o débito da nossa própria vida? Então a nossa dívida com Deus é bem maior, Às vezes a gente tenta, imagina o contrário, né? Às vezes acha que merece alguma coisa, né? Que não, mas eu mereço, eu sou justo, alguma coisa. Mas na verdade é a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus que Ele garante, mesmo quando nós agimos de maneira infiel, Ele permanece fiel. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Porque mesmo quando algumas vezes nós agimos de maneira infiel na nossa vida, Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. Deus, Ele permanece fiel na sua vida, lhe sustentando, lhe amparando, lhe dando a oportunidade do arrependimento, dando a oportunidade de um novo amanhecer, né? E com um novo amanhecer a possibilidade de voltar-se a Ele, de acertar as contas com o Pai, de procurar colocar Ele como prioridade na nossa vida, de colocar Jesus como centro da nossa vida, de colocar o Espírito Santo como companheiro constante da nossa existência. Grande é a tua fidelidade. Deus foi fiel na vida dos profetas, Deus foi fiel na vida dos patriarcas, Deus foi fiel na vida de todos os apóstolos, Deus foi fiel na vida da igreja. Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel. E Deus também mostra a sua fidelidade na nossa existência. Deus tem sido fiel para conosco. Chegar em casa, ao abrir o armário, abrir a geladeira, pode acreditar, né, que Deus tem sido fiel na sua vida. É Deus quem tem suprido as suas necessidades. Mas pastor, e se eu abrir e não tiver nada na geladeira? Deus é fiel porque Ele deu a geladeira. Mas pastor, e se eu não tiver geladeira? Está tão difícil, está tão complicado, e talvez alguém me ouça e diga: mas e aí, pastor, eu não tenho geladeira. Você tem a vida. Se você está vivo, você ainda assim é um eterno devedor de Deus. Ainda assim você tem que dizer: Deus é fiel. Porque se eu estou vivo, eu tenho a possibilidade de trabalhar e com o suor do meu rosto, de maneira digna, conseguir uma geladeira, né? E quando depois conseguir a geladeira, colocar os mantimentos lá.
Então é Deus quem vai me dar a condição de convida a fazer tudo o que eu desejo, tudo o que eu espero. E o resultado de tudo isso é a fidelidade de Deus na nossa vida, né? E essa sensação de que isso está acontecendo porque Deus é fiel, não é fruto do meu trabalho, não é fruto da minha missão, não é fruto das horas de sono, né? Das horas de sono gastas no estudo, se dedicando ou fazendo qualquer outra coisa. Não é isso só, não é isso, é Deus, né? A razão de tudo que temos, de tudo que somos e de tudo que viemos a ser não está em nós, é em Deus, é em Deus. Essa sensação precisa estar sempre latente no nosso coração, para não nos perdermos e acharmos que temos alguma coisa, que somos alguma coisa, porque nós não temos nada, e nós não somos nada. Tudo desaparece muito rápido, apenas um fôlego de vida, e tudo que temos e tudo que somos se vai. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Então Jeremias vai dizer, tua misericórdia é uma razão de que eu preciso me lembrar para ter esperança em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às aflições desse mundo tão difícil. Segundo, a tua fidelidade é uma razão pela qual eu preciso encher meu coração de esperança. Não, Deus é fiel. Se ainda não chegou a hora, é porque ele não chegou, mas eu sei que Deus virá em meu socorro. É a certeza que lá o homem de Deus, chamado Eliseu, teve para o seu moço Geazi, né? Geazi sai, quando olha o exército está cercando Samaria, ele corre e diz, olha, meu senhor, carros e cavaleiros, né, estão me cercados, né, vão acabar com a cidade, vão me pegar, que a intenção era pegar, na verdade, Eliseu, né? E Eliseu vai e responde para aquele seu servo, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi não entendeu nada, estava só os dois, a cidade estava totalmente vulnerável, né? E foi necessário que o profeta orasse por ele, para que ele tirasse as vendas dos olhos e visse que acima do exército inimigo havia um exército de carros e cavaleiros de fogo. Era a certeza, a convicção de que Deus é fiel, mesmo quando eu não estou vendo. Eu não estou vendo nada, mas Eliseu, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver nada, você só precisa crer. Creia que o socorro virá acima dos montes. Não procure nos montes, porque não é dos montes que virão. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De que direção? Norte, sul, leste, oeste. Mas o teu socorro não vem dos montes, o teu socorro vem do Senhor que criou os céus. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele continua, ele prossegue dizendo, a minha porção ou a minha herança é o Senhor. Meu Deus, tudo que eu tenho de mais precioso é Deus. Aleluia. Meus queridos, eu não tenho noção do que acontecerá na vida do pastor Márcio, quando ele puder dizer com toda a convicção da sua alma, a minha maior herança é o meu Deus. Eu não tenho noção do que vai acontecer na sua casa, na sua família, no seu casamento e nessa igreja, quando a igreja de maneira unânime, unida com o seu pastor, na mesma condição que você, poder dizer, a minha maior herança é o Senhor. Ele é o meu maior patrimônio, é o meu Deus, é o meu Deus. E é isso que ele vai falar no versículo 1:24. A minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, e por essa razão nele eu esperarei. Aleluia. Ele é o meu maior bem, e nele eu vou esperar. E ele continua dizendo mais uma razão pela qual ele espera no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para os que o buscam com toda a alma. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Em silêncio, aguardar a salvação do Senhor. Em silêncio, sem alarido,
sem tocar a trombeta, sem murmuração, sem chamar atenção, em silêncio, na relva, na tranquilidade, esperar a ação de Deus em nosso favor. Por quê? Porque Deus é bom, o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e Ele é fiel para aqueles que nele esperam. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: é algo certo, é garantido, espere nele que você vai receber, espere nele que a resposta virá, porque Ele é bom para aqueles que nele esperam. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, e que ela pode gerar, que ela gere vida, e que nesse mundo de tantas aflições, de tantas angústias, de tantas ansiedades pelo dia de amanhã, possamos todos repousar tranquilo na certeza: quando o tempo ruim chegar, temos razões de sobra para trazer em memória aquilo que nos dá esperança. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça, ao nos proporcionar o privilégio de estarmos aqui reunidos. Te pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, pois todos nós erramos, ó Deus, e muitas vezes fugimos do teu propósito, da tua vontade. Mas nós te bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor permanece fiel, mesmo quando nós agimos de maneira infiel. Te louvamos porque nessa noite, ó Deus, dentro da tua palavra, refletimos como viver nesses dias difíceis, tão desafiadores que nós estamos vivendo. Que o Senhor enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de paz. Nessa noite, ó Deus, nós aprendemos ainda mais que a tua misericórdia permanece firme, que a tua fidelidade permanece firme, de que grande é a tua fidelidade, de que o Senhor é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior bem, é a nossa grande herança, é aquilo mais importante, e aquilo que temos de mais precioso é o Senhor. E que bom saber que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Te pedimos que o Senhor nos ensine a esperar, e a esperar somente em Ti. Dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e revigorante, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pai, ainda na tua presença, que elevamos uma palavra de oração, ó Deus, pela vida da Renatinha. Visita, ó Deus, a vida de Renata, estende as tuas mãos, ó Deus, sobre o braço dela. Senhor, foi o Senhor quem criou, ela é tua, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade. Pela fé nós clamamos como o teu povo, e que nós acreditamos, ó Deus, na recuperação plena dela. Nós acreditamos, ó Deus, que eles vão cantar o hino da vitória. Nós acreditamos, ó Deus, que ela vai continuar, vai se recuperar e vai continuar, ó Deus, exercendo a profissão pela qual ela estudou e se dedicou, e a qual ela se sente realizada. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor pode, que pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua fidelidade, tu há de operar um milagre na vida de Renatinha. Pai, nós te apresentamos, ó Deus, a vida da Patrícia, que está no processo da quimioterapia, ó Deus, irmã da nossa irmã Tassiane. Nós te rogamos como igreja mais uma vez. Alguns dias atrás ela se rendeu aqui no altar, te aceitando como Deus absoluto sobre a sua vida, reconhecendo teu filho Jesus como Senhor da vida dela. E nós te pedimos que o Senhor visite, ó Deus, a Patrícia, ó Deus, onde quer que ela esteja, estenda tuas mãos poderosas, ó Deus, sobre a vida dela, que os efeitos, ó Deus, desse processo da quimioterapia, ó Deus, que vão, talvez mudem o seu corpo, mas que não mude a fé do seu coração. Que a fé no coração de Patrícia seja aquecida, fortalecida, e que ela cresça confiando, cresça esperando, cresça na bondade, na misericórdia e na fidelidade do nosso Deus e do nosso Pai. Pai, eu te apresento todos aqueles que estão desempregados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe, ó Deus, como é difícil para nós precisarmos de alguma coisa, ó Deus, e sentir a dificuldade financeira. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os currículos, abençoa onde colocaram, ó Deus, esse
de enfermidade, meu Deus, do efeito da lúpus, né? Está sentindo algumas dores, em nome do Senhor Jesus, né? Ela veio a semana passada, ela está aqui nessa noite, ó Deus, mesmo com dor, mas eu te louvo, Deus, pela sua vida. Eu te peço que o Senhor opere um milagre na vida de Júlia, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite, ó Deus, a nossa irmã Olívia, e que tu opere um milagre, uma maravilha na sua vida. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida de Sara, e que o Senhor possa, ó Deus, dar a ela o que ela precisa e ir contra essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, contemplar o coração de cada crente aqui, cada crente que chegou triste, cada crente que chegou cabisbaixo, cada crente que pegou pensando em desistir, que sai daqui fortalecido na tua presença, ó Deus, que sai daqui cheio da tua graça, ó Deus, que sai daqui cheio de esperança, Senhor, cheio de esperança, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, os que não puderam estar presentes no culto de hoje, abençoa, livra de todo mal, visita a fé de cada um deles, ó Deus, dá um sono revigorante a cada um deles. Se há algum triste, ó Deus, se há algum cabisbaixo, ó Deus, se há alguma seta do inimigo, ó Deus, tentando lançar algum pensamento, ó Deus, negativo na mente de alguém, que se desfaça em nome do Senhor Jesus. Enche o teu povo, ó Deus, os que estão aqui, os que não estão, enche de alegria, enche de paz, enche de gozo, enche de tranquilidade, e que caia por terra a depressão, que caia por terra o transtorno bipolar, que caia por terra as ansiedades dessa vida, ó Deus, e que encha-nos de paz e de tranquilidade, para vermos o que o Senhor fará em nosso favor. Nos ensina, ó Deus, todos os dias a sermos um como igreja, a buscarmos a tua presença, a cada dia mais estamos dispostos a nos quebrantar, para que a tua vontade prevaleça em nós. Em o nome santo do teu Filho Jesus, protege-nos até chegar nos nossos lares, e que cheguemos em paz e em segurança. E se por um acaso, ó Deus, eu não conseguir me recordar de alguém, o Senhor não se esquece de nenhum de nós, e o Senhor está atento às orações que se fizerem nesse lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.